Como é que era o dia a dia lá, a vida, o custo de vida naquela época? Como é que dava para ganhar uma grana? Porque eu sei que muita gente hoje tem essa visão, né? Ah, Portugal já não dá para ganhar dinheiro, é só para viver uma vida simples. É. Como é que era naquela época? Olha, a gente teve um período diferenciado. Durante 5 anos, a gente teve um período diferenciado da maioria das pessoas. Por quê? A minha esposa, ela conseguiu um trabalho de caseira. Era uma casa de verão de um homem muito rico lá em Portugal. E ele só ia mesmo no verão, mas a gente morava lá, lógico, numa casa separada, a gente tinha a nossa casa, então a gente não pagava aluguel. Isso era em que cidade? Desculpa. Era Albufeira, no Algarve. Sim, é região turística, né? É, região turística. Então, durante esse tempo, a gente não pagou aluguel, não pagou água, não pagou luz, tinha o carro do trabalho para andar, eu não tinha despesas. Aí é bom. Era muito bom, entendeu? Então, durante esse período, a gente tinha uma vida tranquila. Porém, quando a gente saiu de lá, a gente foi encarar a realidade de todo imigrante lá. A gente foi pagar aluguel. Né? E isso aconteceu, a gente foi para essa casa depois desse processo de eu ter tido problema na coluna, ter ficado... Porque nessa época do problema da coluna, eu pagava aluguel. Então, a gente ficou nessa casa 5 anos. Depois, quando a gente saiu de lá, a gente foi para a realidade do imigrante, que é pagar aluguel, água, luz e tudo mais, e pagar o seguro do carro, porque antes a gente andava com o carro da empresa, do trabalho dela. Aí, a gente sentiu a realidade mesmo entendeu? Voltou à realidade de Portugal. E porque, financeiramente... em Portugal não é fácil, entendeu? Eu tive lá de férias em janeiro, estava conversando com alguns amigos e tem pessoas que estão pagando lá 1.100, 1.200 numa casa de 3 quartos e o salário médio de uma pessoa lá é 700, se chegar a 800 por mês, entendeu? Então aí vamos dizer que um casal ali vai ganhar uns 1.400, 1.500 ali no mês, aí vai gastar já uns 1.000 de aluguel. Fica para comer. O resto é comida. Existem, lógico, casos de pessoas que pegam um ramo de trabalho que dá bem. Por exemplo, a construção civil, quando a pessoa ela contrata pessoas para trabalhar para ela não é um simples empregado, mas ela dá emprego, entendeu? Quando eu falo um simples empregado, é na condição na diferença de salário, é isso que eu estou falando. Então, quando a pessoa ela passa a dar emprego para outras pessoas, ela pega a empreiteira, como ele fala, e passa trabalho para outros, ela ganha ainda algum dinheiro. Ou outros ramos no turismo, mas o turismo também a pessoa não tem vida lá. Mas o turismo é muito incerto também. Muito incerto, exatamente. Porque, por exemplo, aí teve o negócio da pandemia, acabou o turismo. Cara, e eu tava trabalhando com turismo, que foi a época que eu pegava pessoas no aeroporto, e eu cheguei aqui em 2019, janeiro de 2019. O Covid apertou em 2020, não foi isso? Foi, 2020. Janeiro de 2020 começou a apertar. As pessoas me ligavam, falavam assim, cara, você foi embora na hora certa. Pois é. Senão, o que você ia fazer aqui? Ainda mais naquela região de Portugal. Ainda mais naquela região. Não tinha, aí a pessoa, quando vai para encostar, quando eu falo é para ficar recebendo o auxílio do governo, sai do emprego, vai receber o auxílio do governo, recebe 400 e pouco por mês do governo. 400 e pouco, Então, não dá. Não dá. E quando a pessoa está recebendo o auxílio do governo, o governo paga o aluguel também? Não. Não ajuda no aluguel, não? Não, porque aqui ajuda. Aqui tem coisas que o cara não paga nada, Exatamente. né? Também. Eu costumo falar que a Irlanda é uma mãe, cara. A pessoa fala isso também. Não sei também, né? Porque agora a Irlanda tá cobrando imposto adoidado aí. Tá. Mas pra quem já viveu em Portugal, dá graças a Deus pela Irlanda. Você já teve algum perrengue, assim, brabo em Portugal, assim, nessa época aí que você tava recebendo o auxílio lá e tal? Cara, teve essa fase que eu falei que eu recebi o auxílio, eu recebi um cheque do governo de 130, eu acho, por mês. Não era por semana, era por mês. 130? Você tinha que viver com isso? Você tinha que viver com isso. Aí eu tava dividindo o apartamento, época que eu tinha começado a namorar, e a mulher começa a namorar com um cara que tá ganhando 130 por mês. Pô, não pode tomar um sorvete. Não. Aí... eu dividi apartamento com 2 irmãos, eram 2 amigos, e eles estavam me ajudando ali, me auxiliando até eu conseguir voltar ao normal.
Aí um dia foi eu e que é minha esposa, mas na época namorada, a gente foi no mercado, né? E a gente foi comprar pão. Eu não tinha dinheiro para pagar o pão. Aí tinha, sabe esses cartão do Tesco que vem os pontos? Sim. E você acumula pontos. E lá a gente podia descontar na hora, né? Os pontos que você tinha, você já passava e descontava na hora. Aí eu pensei, tomara que tenha pontos nesse cartão. Né? Eu fui lá, comprei o pão e passei o cartão, deu para pagar o pão. Então, era uma situação complicada. Entendeu? Que eu tava vendo até durante esse período aí. Mas nem assim você pensou em desistir ou pensou em voltar? Cara, eu pensei muitas vezes, né? Ainda mais na época que eu tava sem essa residência, que eu não estava legal no país, que eu estava num processo de legalização. Mas não estava com o cartão na mão, eu não me sentia totalmente legalizado. Porque com o cartão na mão eu tinha hipótese de mudar de emprego. Foi o que eu fiz, eu peguei de motorista, eu já podia trabalhar como motorista. Mas até esse processo, e mesmo depois disso, eu estava sempre com o pensamento de voltar para o Brasil. Eu pensava assim, o que eu estou fazendo aqui? Aqui não vai, não junto dinheiro, a gente não viaja, a gente não vai para outro lugar. Sim. Enfim, essa é a minha história. Tem brasileiros que pensam diferente, mas eu, quando estava lá, eu estava sempre pensando em voltar para o Brasil. Valeu demais por ter assistido esse corte. Para saber a melhor forma de enviar dinheiro entre o Brasil e a Europa, clica no link aqui na descrição.